Olá, pessoal, boa noite. Acho que caiu ali a minha conexão. O dia tá bem chuvoso aqui, talvez seja isso. A nossa live semanal acontece toda segunda-feira, 19 horas. E hoje a gente vai falar sobre face em movimento. Oi, Gê! Oi, Entrei, entrei e caí. oi, caiu, né? Você tá no meio das montanhas aí, né? Eu Não tem. tô Isso, tô no meio do mato aqui, saí um pouquinho, né, da cidade, daí eu acho que foi isso daí. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Gê, boa noite. Boa Estávamos noite. ontem, né? Sábado, domingo, segunda. E olha o pessoal aí entrando. Que Ai, que legal. delícia! Sejam bem-vindos, pessoal, todos bem-vindos. Hoje, nessa live, eu estava falando, né, a hora que caiu ali a conexão, eu considero uma live muito especial, né, GG, porque fáscia e movimento, né? A fáscia, ela é movimento. Então, eu acredito que hoje seja uma live bem importante e nada melhor do que a nossa mestre do movimento, a GG, para falar sobre esse assunto, né, amiga? Oi, Henriqueta, um beijo. Não sei se eu sou a pessoa ideal, vou dar o meu melhor aqui para vocês. Com certeza é. Ô, Gente, pessoal, é incrível. Pode falar. aproveita, é, clica nesse aviãozinho aí para chamar seus amigos que têm interesse nesse assunto também, dá uma força aqui para gente, né? Isso, bem lembrado, isso mesmo. Eu não sei se tu é a expert, mas olha, meu Deus do céu, hein? Tudo que a gente pede um movimento para face, ela já vem com, ó, ela se isola num canto, gente, de repente ela vem com uma gama de exercícios que tu pensa assim, nossa, como ela tirou da onde? Literalmente da cartola, né? Aqueles movimentos, é incrível, gente, vocês não têm noção do que é conviver com ela, é incrível. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Então, a primeira pergunta, né? Que hoje eu tô aqui para conduzir, né? Qual a relação da fáscia com o movimento? Gê, explica isso pra gente. Vou. Essa pergunta é muito legal. Eu acho que não podemos começar a falar de fáscia e movimentos sem ela, né? Mas antes eu Uhum. queria só comentar uma coisa com vocês. Eu tive uma formação muito sólida de movimento, né? Porque eu fiz uma formação em ginástica holística, que foi. Eu tive que ir para a França várias vezes, fiquei lá cada módulo um mês e nunca vi nada pedagogicamente falando, melhor, porque assim você aprendia fazendo, né? Então, isso que você falou que eu tiro da cartola, na verdade, eu tiro das minhas lembranças, né? Porque hoje os cursos são muito rápidos, a gente. E não tem como não ser, porque o mundo ficou desse jeito, né, Lari? Mas É, daquela época, assim, que tinha curso de Watsu, curso de RPG, curso, enfim, N curso que as pessoas faziam imersão. Meu curso de osteopatia, por exemplo, eu ia para Londrina, ficava 15 dias, né? Então você realmente ficava focado naquilo, né? E hoje é tudo sim. assim, né? Mas não podemos É como fazer se tu vivesse, é como se tu realmente entrasse naquela vivência, né, Gê? Hoje em dia as coisas já não são, infelizmente, né, ou felizmente, né, porque por um lado é evolução, por outro também eu acredito que um pouco se perca, né, no meio do caminho, assim. mas eu acredito que faça diferença, né, para muita coisa, sem sombra de E dúvidas. aí a gente tem que se adaptar, né, Lari? Então, nós estamos gravando o curso online, a gente já fez o primeiro lote, e o ideal, então, a gente fez o propósito de ir gravando pouco a pouco, para o pessoal não assistir tudo de uma vez, É, e entre um é, intervalo e o outro, poder, né, abraçar aquilo e deixar mais sedimentado, né? Praticar, fazer exercício em casa e tudo mais. Né? Essa foi uma proposta, acho que pensando nisso mesmo, né, Gê, que a gente fez de ceder esse material dentro do nosso curso, que as pessoas pudessem realmente vivenciar aquilo, testar, né, e nos contando como que é todo o processo, porque realmente eu acredito que isso faça muita diferença, né? E as nossas aulas são
ao vivo, né, GG? A gente tem esse diferencial também, então a gente se encontra com o pessoal, as aulas teóricas são ao vivo, e realmente, isso daí eu acho que vai formando aqueles scripts, né, as memórias de longa duração que a gente já conversou de uma Exatamente. forma mais sólida, né? Com Então, certeza. vamos lá. Você me perguntou o que a fáscia tem a ver com movimento ou vice-versa, né? Então, É, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender como nasce um movimento, né? Porque o movimento ele é produto de um processo neural, né? Do sistema nervoso central. Então, a gente já falou em outras lives no nosso curso que a fáscia ela é muito inervada, né? Tem muitos mecanorreceptores, tem muitas terminações nervosas livres, né? N tipo de células que captam sensações do ambiente, luz, enfim, todo tipo de informação que a gente tem fora do corpo e dentro do corpo é processada na face, né? É captada por esses sensores da face e encaminhado para o sistema nervoso central. Então, o movimento, primeira coisa que acontece quando uma pessoa resolve levantar de uma cadeira, por exemplo, ela tem que ter a vontade de levantar da cadeira. Então, a partir do momento que ela tem a vontade, eu vou levantar da cadeira, começa um processo, né, já de informação para o cérebro, onde ela começa a elaborar, a planejar esse movimento. É tudo muito rápido, né? Mas aí ela tem que planejar como que ela vai levantar da cadeira. E como é que ela planeja? Como é que o cérebro planeja o movimento, né? Justamente captando todas as informações possíveis, né? Distância da cadeira para outro móvel, distância do pé com o chão, a maneira como eu estou sentada, né? E aí ele planeja e existe esse planejamento ele só acontece por causa dessas informações que a face está diretamente envolvida. Então, aí a gente já tem a primeira relação, né, de face e movimento, que é ofertar todo tipo de informação para o planejamento do movimento, tá? Aí, muito bem, planejou e executou. Executou, levantou da cadeira. Eu estou encurtando bem esse processo esse processo neurológico, porque não é o caso aqui, né? Estou facilitando as coisas. Então, assim, a pessoa levantou da cadeira, só que aí ela precisa continuar fornecendo informações para esse cérebro, dando feedback para esse cérebro, para ele ajustar a força que você tem que fazer, né? Você vai sair andando, que direção que você vai sair andando, enfim, todo o controle motor, daí, ele também só acontece graças a esse feedback desses sensores que estão, na sua maior parte, localizados na pele e na fáscia. Então, aí, essa relação, a fáscia faz parte desse processo de criação do movimento. Tá? Essa é a primeira coisa que é importante a gente saber, né? Aí, a fáscia tem uma propriedade elástica, né? Então, o tecido facial, a fáscia profunda tem uma certa elasticidade e a fáscia superficial tem bastante elasticidade, né? Então, se a gente pensar num movimento que tem que ser potente, um salto, uma corrida, eu trabalho muito com atletas, né? Tem esportes, todos os esportes precisam de movimentos de potência, né? No vôlei ele precisa saltar para dar uma cortada. O movimento de cortada, né? Precisa desse rebote elástico que é a fáscia que promove, né? Então, todos os movimentos de potência estão relacionados nesse sentido com a fáscia, no fato de o movimento não ser executado simplesmente pelo músculo. Porque se ele fosse executado somente pelo músculo, ele não teria a potência que ele tem. Porque 60%, olha só, da força, da potência do músculo não vem
do músculo, vem de todo o Da tecido conectivo. Né? Olha só que incrível isso, Gê. Olha a importância. Olha a importância. Sabe, deixa eu só fazer que, né, me veio à memória agora. Tu lembra aquela vez que a gente estava em São Paulo, assistindo. Teve um simpósio lá que a gente se encontrou sobre fáscia, lembra? Uhum. Nossa, palestrante estava o professor. Aí eu lembrei da palestra, lembrei das duas palestras, do professor Schleip falando, né, desse recuo elástico, dessa importância da elasticidade, tanto que ele coloca um canguru, né, para Isso. mostrar que há essa reserva, daí me puxou a memória. E lembra do professor Fonseca que ele comentou que se a gente ficasse em apoio unipodal, por exemplo, como um saci, né? Eu não esqueço dessa imagem, ele ficou assim num pé só, ele falou assim, se a gente ficar num pé só e retirar por exemplo, se a gente pensar no menisco, só com a força da gravidade, o nosso peso e todos os cálculos, o tecido que é constituído o menisco, ele não é o suficiente para suportar a Não, carga. Ele viraria né? No exatamente. caso, agora, quem está trabalhando para sustentar nesse apoio unipodal? E lá ele comentou, olha, lembrei disso, a gente estava lá na palestra. Ele comentou que é esse envoltório, ele como biomecânico, né? Ele é um biomecânico. E eu me lembro que ele falou assim com emoção, ele falou, olha, esse envoltório é que é responsável por grande parte da sustentação dessa estrutura. Então eu não esqueço esse exemplo do Saci, sabe, Gê? Não, E agora tu não, é falando me veio à muito, cabeça. muito bem comentado. E o professor Fonseca, ele tem umas pesquisas em andamento lá sobre o exoesqueleto, né? Que Sim. já está sendo usado na neurologia para crianças que têm paralisia cerebral, né? Então, o exoesqueleto nada mais é do que uma fáscia profunda, só que externa, artificial. Uma roupa elástica que tem as fibras no sentido que tem a fáscia profunda. Aham. Então, isso comprova para a gente, né? Mostra que realmente a fáscia profunda, ela sustenta o nosso esqueleto, né? Senão, a Sim. gente não conseguiria fazer nenhum movimento se ela não existisse, porque aí ia ser tudo separado. Entendeu? E não ia suportar carga, né? Pelo Então, efeito da gravidade e a força-reação solo. A carga não seria suportada, né? Foi como ele olhou e falou assim, fez uma pergunta. Eu lembro, ele falou assim: onde vocês acham que vai? Quem que suporta esse peso, essa estrutura, né? E daí ele criou todo esse trabalho, passou acho que 10 anos, né, Gê? Trabalhando, né? E mais, né? Deve continuar no caso, mas naquela época ele comentou que foram 10 anos para chegar. Eu me lembrei da malha agora que você comentou, esse exoesqueleto. Que e legal, Gê. a gente não consegue fazer essa relação da fáscia com o movimento se a gente não entender das propriedades da fáscia, né? Se a gente não entender o que esse tecido oferece, né, como função e o que é próprio dela, né? Porque não é ela que faz o movimento, mas ela participa de todo o processo de movimento e na execução, né? Se a gente fosse pensar como treinar a face, então? Porque a gente sabe treinar músculo. Treinar músculo, você vai numa academia e faz um trabalho de força, certo? Aí você está Certo. treinando o músculo. E aí? E a face? Como é que você treina a face? Né? Então, você tem que pensar assim, a face mais rígida, que é a profunda, eu tenho que treinar com alongamento, tá? E aí eu tenho que pensar naqueles casos onde a pessoa é mais encurtada, eu tenho que trabalhar com a deformação plástica. Pensei agora nessa deformação plástica, eu E, pensei a então, deformação precisa, plástica, né? como acontece na ginástica, né? Que as crianças, quando entram já na escola para aprender ginástica, elas já vão sendo trabalhadas no seu alongamento, na sua flexibilidade, ficam bastante tempo na posição de alongamento e com carga em cima, né? Que normalmente é a carga do professor. Mas Oi?
deformar esse Acho que a G caiu. flexibilidade. Oi, voltei. Você voltou? Tá aí? Isso. Aham, tô aqui. Acho que a internet não tá muito colaborativa. Até o Rian comentou que a internet dele lá caiu também. Ele conseguiu entrar só agora. É onde você ouviu. Até o plástico. Depois Ah, das crianças, né, que isso, treinam com mais intensidade, com carga, daí parou, Gê. isso. Então, a gente tem dois tipos de face. Essa profunda, que é o revestimento estrutural, que sustenta, né, que dá esse suporte, e que o único jeito de treinar ela é fazendo alongamento e alongamento que cause deformação plástica, senão não vai mudar nada nela, né? E só um parênteses para o pessoal, G, essa deformação plástica, ela depende de tempo, frequência, né? E carga. Então é algo que depende, né? Eu acho que vale a gente ressaltar que não é aquele alongamento de 10 segundos da academia lá que a gente. Não. Então a gente precisa realmente de tempo, né? Para realmente alterar aquelas fibras e a gente conseguir esse efeito plástico, né, Isso, G? que leva tempo, né? Tempo. Você para deformar e ter essa mudança de comprimento, né, do tecido, você tem que trabalhar um ano em cima daquilo, né? Um bom exemplo, Lari, são aquelas mulheres africanas que eles vão pondo argolas no pescoço. Sim, sim. Aquilo vai tracionando, né? Por anos, e vai aumentando a tração, então elas têm uma deformação plástica do tecido conjuntivo, perde completamente a sustentação, né? E você não pode tirar aquilo, elas vão quebrar o tecido, né? Então, isso é um Sim, exemplo de deformação plástica. verdade, ótimo, ótimo. Outro exemplo de deformação plástica são os aparelhos ortodônticos, né? Dentes também Verdade, são tecido conjuntivo, né? Então, quando verdade. você quer mudar de posição, você tem que fazer tração por um ano, dois, às vezes, né? Constante e sempre uma tração agressiva, né? Não é aquela coisa agradável que você está ali. Quem pôs aparelho sabe. Então, no limite mesmo da deformação, naquele ponto onde vai haver a falha do tecido, né? Então, é isso. Esse é um jeito de treinar quando a gente fala de fáscia mais profunda e quando a gente precisa ganhar flexibilidade. Agora, quando a gente precisa de potência, e o trabalho de musculação não dá essa potência, embora eu não entendo muito de musculação, né? Pode até ser que alguém fale o contrário, mas enfim, na ginástica, por exemplo, até bem pouco tempo, nunca se fez trabalho de musculação. Os atletas nunca fizeram trabalho de musculação. E eles saltam. Sim, eu pensei agora, são os melhores exemplos de potência, né? Se a gente for pensar, mas né? eles são treinados a vida inteira com pliometria, né? Uma pliometria natural, até do próprio salto ginástico, né? Então, hoje, a musculação está entrando com força na ginástica, mas com outra preocupação, né? É a preocupação de minimizar a lesão, porque tem a aterrissagem, que eles jogam para cima de um tendão patelar, para cima do joelho, do tornozelo, 7 vezes o peso corporal. Nossa. Então, para isso, você precisa ter força. Então, está se fazendo bastante uso de musculação, ganho de força agora, né? Mas, para saltar, você precisa ficar forte. Você precisa ter esse rebote elástico, essa capacidade elástica do tecido. E aí, para treinar isso, você tem que submeter o tecido a movimentos balísticos, movimentos pendulares, movimentos cíclicos, tá? Que daí você está usando essa elasticidade, está treinando, está fazendo ela, e está laceando, e está treinando. Que seriam esses movimentos tipo de pêndulo, né, G? Movimentos. Ah, sim, sim. Ou a própria pliometria.
que também é um movimento, Aham. né? Que usa esse Sim, rebote sim. elástico. Uhum. E aí você tem você está explorando essa qualidade do tecido e fornecendo para o sistema músculo-esquelético uma capacidade total, tanto na sua resistência como na sua elasticidade, né? Então, precisa treinar a fáscia. E a outra coisa que a fáscia, a gente pode dizer que a fáscia está relacionada com o movimento, é na questão da transmissão de força. Sim. Tá? Então, mais uma vez, se a gente só tivesse o sistema músculo-esquelético, sem a fáscia ligando tudo, né, o movimento sairia meio robotizado, assim, porque ele seria um movimento segmentar, né? Graças às cadeias faciais, graças às cadeias cinéticas, né, do tecido facial, então você tem, vamos usar de exemplo, um jogador de tênis, um atleta do tênis que vai sacar, né, a potência que ele tem naquele saque é porque ele usa o corpo todo para atacar aquela bola, né? Então ele abre o saque, mas quando ele vai golpear, ele faz força com a panturrilha, com o quadril, com toda a musculatura do dorso, né? Então ele usa toda essa cadeia cinética aí que é formada pela fáscia. E assim vai, um lançador de dardo. Como é que o lançador de dardo consegue jogar aquele dardo tão longe? Tem toda uma preparação onde ele arma esse rebote, né? E depois joga, como se fosse um estilingue, né? Sim, sim. Tem o recuo, né? E aí a força é transmitida por todo o corpo, principalmente pelas cadeias faciais, né? Ai, É, que legal. Gostando de ver vocês aí. Não estão deixando a gente ficar falando sozinha aqui. tá bem gostoso, né? A gente tem até uma pergunta aqui, deixa eu já achar aqui, já vou fazer da Mirna. Oi, Mirna, tudo bem? Um beijo para você. Oi, Miriam. Ela pergunta aqui, ó, G. Deixa eu só fazer um comentário antes, daí já vou passar aqui a pergunta. Pode perguntar, viu, pessoal? Tô aqui, ó, na assessoria hoje, perguntem aí que a gente vamos aproveitar a nossa amada GG aí. E eu sempre penso, quando falo em transmissão de força, G, eu sempre penso, eu vou lá para dentro da célula, né? Tu sabe que o meu cérebro ele vai lá para o meio celular. Eu vou lá e eu sempre penso em gasto energético. Então, quanto mais livre essa transmissão tiver, né? Mais equilibrada essa transmissão tiver, menos gasto energético essa célula, esse corpo vai ter para executar as atividades. E quando a gente fala desse gasto energético celular, a gente está falando de vida, né? A gente está falando de ATP, a gente está falando de função mitocondrial, a gente está falando de coisas que são extremamente importantes para a nossa saúde. Né? Então, eu acho que isso também é algo que, quando a gente, né, fala em movimento da fáscia, é importante a gente frisar também, né, Gê? Só uma colocação aí. Aí ela... É importante porque isso que você falou, e você que domina esse assunto, né? Que a transmissão de força, ela começa também intramuscular, né? Sim, Então, sim. aquela contração das fibras e das células musculares começam e vão num efeito cascata, sendo propagada, sendo transmitida Isso. É, né, pelo sistema. isso. E na verdade lá dentro do citoesqueleto da célula, né, Gê? Então de Exato. lá a gente vai, né? A gente olha um movimento, né? Grande aqui, vamos dizer, um osteomovimento. E daí, quando a gente falar, ele depende do artromovimento, o movimento artrocinemático, que está lá dentro, né? Por exemplo, para você fazer a abdução, né, do teu membro superior, que é um osteomovimento, você precisa, primeiramente, que o teu úmero faça pequenos movimentos, que são os artromovimentos, né? Então, a cabeça do úmero na cavidade glenoide, ela vai fazer o quê? Ela vai descer e rolar. Então, na verdade, esse movimento de abdução depende mais desse artromovimento, né, do que você, por exemplo, ficar só forçando. Por isso que a terapia manual é tão bem vista, vamos dizer, a gente vê tanto resultado.
Só que no artromovimento, ele também é um movimento grande, porque na verdade começa lá no citoesqueleto da célula, né? Exato. Então essa comunicação vai começar lá dentro, gente, para a gente conseguir ver esse movimento grande aqui fora. G, será que ela caiu de novo aí, gente? A internet não tá ajudando. Aqui em Santa Catarina tá chovendo bastante, então isso não tá ajudando. Mas vamos ver se ela volta. Aí eu vou fazer a pergunta da Mina. Voltou. Vamos Voltei. esperar. Voltou, G? Voltei. Voltou? Voltei. Aí, ó, a Mina perguntou: a musculação na ginástica é com ênfase na fase excêntrica? Aí ela coloca, porque a fáscia gosta de fase excêntrica. Isso mesmo, Mina. Mina querida. A Mina foi uma grande jogadora de basquete. Ah, Que eu é? atendi lá atrás, quando eu era bem jovem, né? E acompanhei o basquete e ela jogava muito bem, né, Mina? Então, e ela estuda muito essa questão da fáscia. A fáscia realmente gosta da fase excêntrica. A musculação que eles estão fazendo usa as duas fases, a excêntrica e a concêntrica. Então, quando eles querem ganho de força, né? Porque tem alguns aparelhos que precisa de força absoluta, né? Então, aí o trabalho é mais concêntrico. E não sei te falar assim detalhes, porque tem toda uma programação que o técnico faz, né? Dentro desse planejamento da musculação, dependendo do momento e do que ele quer. Então, o Arthur, por exemplo, que é um cara que faz argolas, ele precisa ter mais força, então ele faz um outro trabalho com número de repetições diferentes, carga diferente, pausa diferente. Aprendi muita coisa com o Marcos sobre a pausa entre uma série e outra, como é importante para você determinar o que você quer de resultado, né? Então, tem as duas coisas, Nina. Agora, quando a gente está trabalhando na reabilitação do atleta, aí entra a fisioterapia, né? E aí a gente usa realmente, para treinar essa face, a gente usa o momento excêntrico, né? Tá bom? Respondi sua pergunta? Ai, que legal. Ela falou aqui, ó, obrigada pelo carinho. A Mina, se eu tô, me corrija se eu estiver enganada, Mina, mas ela tá com a Bruninha do Inner Balance, né? Então ela trabalha com muito movimento aí da fáscia, bem legal, bem bacana, um trabalho muito, muito legal que essas meninas desenvolvem aí. Ela colocou, ó, perfeito, GG, obrigada, vocês duas juntos são muito potentes. Ah, Mina, obrigada, gratidão, hein? Estamos dando o nosso melhor aqui. Obrigada mesmo pelo carinho. E agora, Lari, faltou falar, né, sobre qualidade de movimento, né? Que eu gosto muito desse quesito, né? O que é um movimento de qualidade, né? Sim. E aí tem um dançarino, o Rudolf Laban, que estudou muito movimento. Ele foi considerado assim o pai do movimento teatral, né? Ele fez quase que um dicionário do movimento. E o que ele fez? Olha que interessante como as coisas se encontram, né? Tem aquela figura do icosaedro, da tensegridade. Sim, sim, um clássico, né? É Um uma clássico. figura geométrica que tem 20 faces, né? Então ele Uhum. colocava dançarinos lá dentro e explorava todo o movimento que era possível naquele limite. Ele foi mapeando isso. Então, como é que ele definia um movimento de qualidade? É um movimento que consegue, dentro daquela figura geométrica, explorar todos os espaços do icosaedro. Eu acho muito interessante isso. E para isso você precisa, esse corpo precisa de mobilidade, né? Aliás, precisa de todas as qualidades da face. Um bailarino Sim. precisa de todas as qualidades. Então, ele precisa da elasticidade e precisa da flexibilidade, que são coisas diferentes, né? É. E precisa do feedback
do controle motor, onde a face está envolvida, né? É, é exatamente isso. É. Nossa, muito legal, gente. Sabe o que que eu lembrei? Tu falou agora, né? Tu tá falando do controle motor e como a gente tem que trabalhar. Uma coisa até que a gente comentou ontem na nossa gravação. Olha só. O quanto é importante o movimento, né? Porque a gente ensina a RMF ali, a gente faz, a gente aplica, a gente tem os movimentos passivos, movimento ativo assistido, que já gera um movimento, e depois entra com o movimento ativo. E algo que a gente enfatiza bastante, né, Gê, é a importância de ter esse movimento. Porque tu não pode soltar o paciente, a gente brinca como se fosse um boneco bobo. Você tem que ativar esse controle, né? Você tem que mostrar essa função com esse novo corpo, vamos dizer, que você reorganizou, como a gente chama, né? Então é super importante. Por isso que esse assunto, pessoal, eu considero assim, olha, fundamental. Porque muitas vezes eu vejo, o pessoal trabalha, né, com as técnicas, tudo na face, o paciente levanta, né, Gê? E deu e vai para casa. Ele, né, a gente não equilibrou essa tensegridade, né? Não deu um estímulo para esse corpo. Então, eu acho que isso é importante a gente falar também, né, Gê? Que Sim, é sim. fundamental, O aju- né, esse trabalho de movimento. esse ajuste, porque a terapia manual, em geral, né? E mais especificamente essa técnica que a gente está lançando, ela tira a rigidez da fáscia, né? É, Do tecido. Então, ela amolece, né, o corpo. E aí o controle motor fica prejudicado momentaneamente. Então, nada mais isso. inteligente do que você terminar a sua terapia dando progressivamente, né, uma ativação e depois uma pequena carga, não precisa ser muito, para ter esse ajuste, né? Aliás, estava pensando aqui, tá, que falta mesmo no nosso curso essa parte do treino facial, que é um outro capítulo que a gente podia fazer, né? Com certeza. Eu pensei a mesma coisa, gente. Eu falei, vamos colocar uma parte desse treino facial. Pensei a mesma coisa. A gente sempre conecta aí, né? Ah, isso mesmo. E ontem a gente, até só fazendo um parênteses para a gente dar risada um pouquinho também. Ontem a gente estava fazendo as manobras com o nosso parceirão aí, o Rian, né, que nos aguenta aí na RMF, né, o cabeça aí de tudo que conduz a GG e eu. E eu realizei uma técnica nele, né? Depois eu pedi para ele executar o movimento, só que o M-corpo que eu trabalhei, ele ficou pior o movimento, porque é isso que acontece. E daí ele me olhava com aquele olhinho, né? Eu sabia que ele estava pensando, ah, como é que eu vou falar para a Lari que eu tô com mais dificuldade de realizar? Exatamente. Aí eu falei, não, mas é isso mesmo que acontece. E eu aprendi isso, gente, da pior forma possível, porque que nem eu contei ontem para eles, eu fui trabalhar uma cintura escapular, levei uma maca, olha louca, né? Doida varrida, né? Na UDESC 2014, carreguei uma maca para a beira da piscina, fui trabalhar na cintura escapular de um nadador. Resumo da ópera. Trabalhei, a gente tocou ele para nadar, depois o que aconteceu? Ele saiu da piscina achando que ele tinha arrasado. Eu trabalhei M-corpo só, que a gente nunca faz, né? Sempre bilateral, né, Gê? Ele falou, meu Deus, parecia que eu ia encostar com os dedos na borda da piscina, ampliou meu movimento, a gente foi ver o tempo dele, tinha piorado, lógico, porque a gente pegou, ele tinha todo o padrão, né, Gê? Um controle motor pré-estabelecido há anos, e de repente a gente vai lá e altera, né? Esse padrão gera um estímulo lá na face e altera esse padrão. Então, só um parênteses aí para a gente dar um pouquinho de risada também, né? A Maria está colocando aqui, é super interessante passar por essa experiência, se movimentar dentro desse icosaedro. A gente acha movimentos super interessantes. Obrigada aí pelos comentários. Mais alguma coisa? A Thaís, físio querida, que trabalha aqui em Balneário, entrou. Beijo. O Leandro Salomão, que é meu querido também. São todos ligados. Todos, né, Gê? Tu tem aí um caminhão, né? Mais do que um caminhão, né? 42 anos, né? Leandro foi judoca também, foi paciente meu na época que eu trabalhava com esporte lá.
É tão gostoso isso, né? A gente vê essa evolução e ver como eles cresceram na profissão também, né? Muito legal. Gostoso, né, Diego? Gê, então, ó, a última pergunta, vamos dizer assim por enquanto, né? Pra gente finalizar essa conversa, né? Super interessante. Se tu fosse falar para nós agora, assim, o que que não pode faltar, né, num trabalho, né, de movimento, num trabalho direcionado para a face, assim. Dá uma super dica aí para nós. E que não pode faltar, O que que não, porque tu consideraria o padrão ouro, vamos dizer, para a gente já usar com os nossos pacientes já. olha, para mim é tudo. Você tem que trabalhar Tudo. tudo que ela precisa, né? Assim, eu não sei pegar um item só, sabe? Não sei mesmo, assim. Para cada Uhum. situação, eu vou dar um exemplo que eu tenho, né? Assim, na ginástica. Então, o atleta, depois de 3, 4 horas de treino, como é que está a face dele? Aliás, vamos começar do começo, né? Quando ele chega de manhã para treinar, Sim. ele chegou para treinar, lógico, no dia anterior ele treinou também, e no outro também, né? E aí ele chega de manhã, ele parece um velhinho de 100 anos. Todo rígido, todo dolorido, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com essa face, rolinho, né? Bolinha, para dar uma ajustada sempre. Modular a rigidez, porque não adianta também tirar tudo. Bom, isso. Então, essa é a inteligência do conhecimento, que você pode fazer rolinho antes do treino? Claro que pode, mas você tem que achar o ponto, o tempo que você vai aplicar, né? O ritmo, para não tirar demais a rigidez. Mas o que vai acontecer? Você vai devolver para aquele atleta a amplitude do movimento dele, né? Uhum. E aí, em cima, você já joga ativação e tudo mais. Quando ele termina o treino, ele está sobre um estresse metabólico. Que aí você entende, Uhum. né? Aí o que a gente faz? Verdade. Estou falando só de rolinho, porque o rolinho trabalha muito bem a face, né? Mas Uhum. o rolinho é uma ferramenta fácil, barata, que o atleta se cuida sozinho. Então, você faz logo depois do treino, por quê? Para acelerar a recuperação para o dia seguinte. Aí você já está pensando lá na célula. Uhum. Além de dar Certo. conforto, além de tirar um pouquinho, né, da dor muscular que ele está tendo. Então, mais recomendado ainda. Só que aí precisa de um tempo maior, meia hora. O atleta tem que passar por cada ponto devagar. Fica pelo menos 1 minuto em cada ponto, 1 minuto e meio, né? Uhum. Então, cada situação exige um tipo de ação. Mas a E face está sempre envolvida em alguma coisa. Você sempre tem que cuidar. sempre. Não, e eu acho que é a nossa também, né, Gê? É, Eu tava pensando aqui, né, o quanto eu aprendi contigo de utilizar a bolinha, utilizar o rolo, utilizar os movimentos em torção, né, os movimentos pendulares. Então, eu aplico em mim mesma. Né? E ensino o meu paciente a se cuidar com isso. Então, eu realmente eu dou bolinha para ele, eu gravo vídeo, encaminho pelo WhatsApp, ó, faça esse movimento, porque isso faz toda a diferença, né, Gê? Então, assim, até esse momento assim da gente parar, nós nos cuidarmos, né? A gente realizar todo esse movimento, então todo o trabalho que está envolvido por trás que a gente faz, seja na fisioterapia, ou seja na condução de um atleta, uma reabilitação ou qualquer outro quadro, é como se a gente colocasse, eu sempre digo, né? No copo da cura, entre aspas, mais uma gotinha, mais uma gotinha, mais uma gotinha, mais uma gotinha. Então, eu acho que para nós também, né? Nós, seres humanos como um todo, né, Gê? com Tu tá certeza. direto, né? Gente, a Gê, a gente tá estudando, de repente ela tá lá. E vai com a bola pra cá. E daí ela vai no rolinho, daí ela vai, vira pro lado, vira pro outro. Por isso que ela tá aí, ó, dando um baile em todos Então, nós, né? eu acho assim, ó, a gente tem que cuidar da face, que nem você cuida dos dentes. Não escova o dente 2, 3 vezes ao dia? Isso, Não é boa, boa, diferente. verdade. Você tem que estar
formalizando, descansando ela, para você poder fazer tanta coisa que a gente faz, né? Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter, um cuidado, um autocuidado, né? Como você fala, né? O autocuidado, exatamente, exatamente isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. Hein? Também deem dicas para nós, né, Gê? A gente vai estar aqui, só relembrando, toda segunda-feira, 19 horas, a gente vai estar trazendo assuntos pertinentes para a nossa área, né? Nesse trabalho voltado, direcionado para a face, para o sistema facial. A gente está gravando vídeos também, né, Gê? Tá lá no YouTube, onde a gente comenta, né? Ensina algumas técnicas para vocês também, técnicas de autocuidado, onde a gente amplia a RMF, né? Para que fique acessível a todos, para que vocês conheçam. Então, fiquem super à vontade também para dizer, olha, a gente gostaria de ouvir vocês falarem sobre isso, sobre aquilo, né? A mina aqui, cuidar da face vira um estilo de vida, exatamente. Aí a doutora Daniela aqui, tô amando esse cuidado, esses assuntos relacionados à face. Que legal, gente. É esse o nosso objetivo, né, Gê? Acrescentar. Formar um Muito grupo, obrigada. né? Formar um grupo que tenha o mesmo tema, né? De vida, né? E assim, o Robert Schleich fala, né, que nós somos os fascinados, né? E, Fascinados. e a gente também vai ter que saber conviver com os debochados, né? Porque tem muita gente que debocha da face, debocha da gente porque a gente gosta da face, né? Então, vamos. Ai, gente. Exatamente. Os fascinados vão ter que aprender a conviver com os debochados. Essa foi a melhor. É, exata, mas faz parte, né, Gê? Eu digo que quando você não entende, né, de algo, ou quando não é que a gente se fascina mesmo, mas que nem eu digo assim, quando eu entendi e estou em busca de entendimento todo dia, né? Porque o assunto ele né, a gente, essa busca de conhecimento, a gente nunca para, graças a Deus que isso é infinito. A gente fica encantado mesmo. Ó, a Mina falando, adorei, GG. A gente fica encantado porque a gente vê que não tem, né? Não tem como você olhar o corpo sem imaginar que tem um tecido totalmente entrelaçado, que tem literalmente uma roupa que a gente veste, que é desse tecido que é tão rico e tão vivo, e a gente vai ignorar e não se beneficiar, seja na reabilitação do senhor lá de 83 anos, ou de uma atleta de ponta. Né, Gê? Com os atletas de ponta, como você trata há tantos anos. Então, seja você ensinar algo para sua mãe, que nem às vezes eu, né, mostro para minha, ou você ensinar para sua filha, para um amigo. Então, não tem como, né? Então a gente é fascinado mesmo e a gente é feliz assim. A pessoa também, ela tem que cuidar da face até mesmo com suplementos, né? Esse é um assunto que eu acho que vale uma live, né? Eu estou estudando um pouquinho a relação lá com o colágeno, com a vitamina C, saiu uns estudos bem legais. Até conversei com uma tia minha que é doutora em bioquímica para estar vendo a questão da dose, né? Como os artigos. Ela me encaminhou 2 artigos para eu estar lendo. Eu acho que vale uma live, acho que o pessoal vai gostar, né? Certeza. Tá bem, então? Então é isso. Gente, obrigada. Isso, muito obrigada, Gê. Obrigada pela tua disponibilidade aí, por dividir com a gente. Sempre uma delícia te ouvir. Obrigada pelo público aí, por ficar conosco. Então, na próxima segunda, 19 horas, faça chuva, faça sol, seja pré-carnaval ou não seja, a gente está aqui, né, Gê? Um beijo. Tá bem? Um beijo. Fiquem com Deus.